Se você tem 10 mil reais parado na sua conta, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, a sua vida vai prosperar com muito mais facilidade. Quando a gente começa a investir, é normal a gente cometer diversos erros. Afinal, é um universo novo e não temos nenhuma experiência. E o preço disso? Perder dinheiro. Por isso, para te ajudar nessa sua trajetória como investidor e fazer com que você não perca dinheiro, hoje eu trouxe 4 dicas para te ajudar nisso tudo. Mas antes de eu continuar o vídeo, você já explode o dedo no like e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. E a primeira dica que eu trouxe para você é: não tenha medo de perder dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas hoje acabam deixando seu dinheiro na poupança, embaixo do colchão, parado na conta. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ainda fazem isso hoje. E o que acontece? Acaba que você não consegue ganhar dinheiro. Por que a pessoa faz isso? Com medo de perder dinheiro. E ela fazendo isso, literalmente, ela está perdendo dinheiro, porque ela deixa de investir em ativos que realmente vão gerar dinheiro de verdade para ela. Por que as pessoas fazem isso? Por insegurança. O que leva uma pessoa a ter insegurança? A falta de estudo, a falta de conhecimento. Se você tiver conhecimento, estudar sobre investimento, você vai encontrar ativos tão seguros quanto a poupança. Eu posso citar aqui para você CDB, LCI, LCA. Eu vou falar rapidamente o que é cada um deles, porque não é o objetivo desse vídeo. CDB é um certificado de depósito bancário. É quando você empresta dinheiro para o banco e o banco vai utilizar esse dinheiro e ele vai devolver esse dinheiro para você com juros. Exemplo, se você emprestou 10 mil, você vai receber de volta 11 mil. Esses R$ 1.000 foi só em juros. Nós temos a LCI, que é letra de crédito imobiliário. É quando você empresta o dinheiro para o banco e o banco vai emprestar esse dinheiro para o setor imobiliário. E, novamente, esse dinheiro que você emprestou para o banco vai retornar para você com juros. E temos também a LCA, letra de crédito do agronegócio. Você vai emprestar o dinheiro para o banco empresta para o setor do agronegócio e retorna para você também com juros. Aí você vai pensar assim, mas será que esses investimentos são tão seguros quanto a poupança? São, porque todos eles são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o banco vir a quebrar, você tem o seu dinheiro de volta em até 250 mil reais por CPF. Essa mesma garantia do FGC, a poupança também tem. Então esses ativos são tão seguros quanto a poupança, só que você talvez não saiba por falta de conhecimento. E isso acaba levando você a ter insegurança e deixar de ganhar dinheiro. E se você quiser rentabilidades ainda maiores, você pode investir em renda variável, que é o quê? Ações e fundos imobiliários e até criptomoedas. Só que para isso você também vai ter que estudar para não perder muito dinheiro. Por que não perder muito dinheiro? Porque quando a gente está começando em renda variável, acaba que a gente comete algumas burradas e perde um pouco de dinheiro. Isso é normal, isso é o custo de aprendizado. Mas na renda variável você tem que se atentar que você vai ganhar dinheiro de 5 a 10 anos, porque você está investindo no longo prazo. No curto prazo, as suas ações, seus fundos imobiliários, ele vai oscilar e você vai ter que conseguir segurar essa onda. Mas isso só se você quiser uma rentabilidade maior do que na renda fixa. Agora, se a renda variável for desconfortável para você, fica só na renda fixa, não tem problema. Mas eu te garanto que se você estudar, você tiver conhecimento, não tem jeito. Você em algum momento vai parar na renda variável. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu perdi dinheiro. Como é que eu comecei? Eu comecei no day trade, que é comprando e vendendo ações no mesmo dia. Eu perdi bastante dinheiro. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não estudei, eu entrei de cara na renda variável, que fez com que eu cometesse essa burrada que eu não quero que você cometa. Mas logo depois eu mudei a rota, comecei a estudar, aprendi que investir no longo prazo é o certo e de alguns anos para cá eu invisto no longo prazo e consigo ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia, atualmente a poupança está pagando 7% ao ano. E se você pegar um CDBI qualquer com liquidez diária, você vai encontrar uma rentabilidade de 14,90% ao ano. É mais que o dobro que a poupança. Então vou fazer uma comparação no simulador para a gente ver como é que isso funciona. Vamos supor que você vai investir R$ 2.000 a uma taxa de juros de 7% ao ano, que é quanto está pagando a poupança atualmente, por um período de um ano. Quando eu clico em calcular, o seu valor final vai ser de R$ 2.140. R$ 140 foi só em juros, foi quanto a sua poupança rendeu. Agora vamos trocar os juros de 7% para 14,90% ao ano, que é um rendimento que você consegue em qualquer CDB. Aí quando eu clico aqui em calcular, olha o valor final que você ficou, R$ 2.298. Em juros você ganhou R$ 298. Você conseguiu ganhar mais
mais que o dobro da poupança. E isso tudo correndo o mesmo risco. Imagina você fazendo isso durante 10 anos. O quanto de grana você vai conseguir ganhar mais? Então, só de você abandonar a poupança e ir para um CDB, você vai conseguir ganhar dinheiro. E a segunda dica que eu tenho para você é: tenha uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele dinheiro que a gente vai precisar resgatar a qualquer momento, que a gente vai precisar no momento de emergência, como você ficar desempregado, um familiar seu ficar doente. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Vou até bater na madeira. Pronto, não vai mais ficar doente. Então, se você está começando a investir agora, não cometa a burrada de sair comprando ações e fundos imobiliários. Primeira coisa de tudo, você tem que montar a sua reserva de emergência. Montou sua reserva de emergência? Aí você vai para a renda variável. E quanto você precisa ter na sua reserva de emergência? Isso varia de pessoa para pessoa. Um exemplo meu: eu sou funcionário público. Para mim, 3 vezes o meu custo fixo mensal já está excelente. Custo fixo mensal é aquele dinheiro que você precisa para sobreviver. Agora, se você for um CLT, o ideal para você seria 6 meses, mas não tem uma fórmula exata. Agora, se você for autônomo, você precisa ter uma gordura maior. Então, o ideal seria ter uns 8 meses. E onde você vai investir a sua reserva de emergência? Como é reserva de emergência, a gente precisa daquele dinheiro a qualquer momento, você vai ter que colocar num CDB de liquidez diária. Então você não vai se preocupar tanto com rentabilidade. Nesse momento, você está preocupado em liquidez. Eu, por exemplo, eu coloco na caixinha do Nubank, que rende 100% do CDI. Não é um ótimo rendimento, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu quero poder resgatar a qualquer momento. E a caixinha da Nubank, no sábado, 1h da manhã, eu consigo resgatar. E não vai ser qualquer CDB que você vai conseguir isso. É claro que tem outros também. Se você buscar, vai ter outras alternativas além da caixinha do Nubank. O mais importante é você conseguir resgatar esse dinheiro a qualquer momento. A terceira dica é: comece com aquilo que você entende. O que acontece? Depois que você já tiver montado a sua reserva de emergência, você já pode pensar no próximo passo, que é o quê? Investir em renda variável. Mas para isso você precisa tomar muito cuidado, você precisa ter conhecimento. Você não vai investir em coisas que você não conhece. Vamos supor, se você só conhece de Tesouro Selic e CDB, por que você vai investir em ações? Você vai investir só no Tesouro Selic e no CDB. Enquanto isso, você vai estudando para você conseguir entender de ações. Depois que você estiver entendendo sobre ações, fundos imobiliários, aí sim você começa a investir nesses outros tipos de investimento. Só que assim, você tem que ver qual é o seu objetivo também. Não adianta você ter o objetivo de comprar um carro daqui a 2 anos. Nesse caso, você não pode investir em renda variável, você vai ter que investir em renda fixa, porque a renda variável vai oscilar e naquele momento que você for comprar o carro, suas ações podem estar desvalorizadas e você vai vender no prejuízo, e aí você vai perder dinheiro. Então você tem que ver qual é o seu objetivo. Ah, meu objetivo é a liberdade financeira. Ah, então é um objetivo de longo prazo. Então, além da renda fixa, você vai poder ter renda variável, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Mas lembrando, são 2 requisitos para você ir para a renda variável: você já ter montado a sua reserva de emergência e você já ter conhecimento sobre algum desses ativos. Tem conhecimento de ações? Pode investir em ações. Tem conhecimento de criptomoeda? Pode investir em criptomoeda. Não tem conhecimento de fundo imobiliário? Não investe em fundo imobiliário. Senão você vai perder dinheiro. Eu vou te mostrar um exemplo de como você pode perder dinheiro se você cometer essa burrada. Esse gráfico é o gráfico do Bitcoin. Vamos supor que um colega seu está ganhando muito dinheiro no Bitcoin e fala para você investir. E aí você, com aquela dor de corno querendo ganhar dinheiro, resolve comprar Bitcoin. E você compra quando? Em novembro de 2021, no final da alta do Bitcoin. E o que aconteceu em novembro de 2021? O Bitcoin desmoronou, vindo a cair até $16.000. E aí, como você não sabe do ciclo do Bitcoin, não entende dessa criptomoeda, quando teve essa queda, o que aconteceu? Você vendeu o seu Bitcoin e saiu no prejuízo. Agora vamos pegar a segunda pessoa que estudou sobre o Bitcoin, entendeu os ciclos, sabe como ele funciona e comprou no mesmo momento, em novembro de 2021. E aí ele também viu o Bitcoin desmoronar. Só que ele espertamente sabe que o Bitcoin ele tem aqueles momentos de queda, mas no longo prazo ele sobe. Ele aproveitou para comprar mais. Em janeiro de 2022 ele comprou mais. Em março de 2022 ele veio e comprou mais. Quanto mais caía, mais ele comprava. Em julho de 2022 ele comprou mais. Ele acabou fazendo um preço médio do ativo. E aí quando chegou em outubro de 2023, ele tinha comprado muito Bitcoin, sabia que em algum momento ia subir, o Bitcoin começou a subir. E foi nessa subida que ele realmente ganhou dinheiro. Você está entendendo a diferença de um cara que estudou sobre ativo
e um cara que não estudou? Os dois compraram no mesmo momento, sendo que um conseguiu ganhar dinheiro e o outro não conseguiu ganhar dinheiro, porque um vendeu por falta de conhecimento gera insegurança que faz com que ele venda o ativo. O outro, ele estudou, ele estava seguro e conseguiu ganhar dinheiro. E a quarta dica que eu tenho para você é: não perca tempo buscando o melhor investimento. O que eu quero dizer com isso? Você que está nessa fase inicial de construção de patrimônio, que tem menos de 10 mil reais investido, o que acontece? Você não tem que ficar perdendo tempo buscando o melhor ativo, aquele que vai te dar a maior rentabilidade. Sabe por quê? Porque você tem pouco dinheiro, pouco de pouco a pouco. Você tem que focar em fazer aporte todos os meses, tentar aumentar os seus aportes, fazer a hora extra, ir para o trabalho, trabalhar mais e se preocupar menos em encontrar o melhor ativo. É claro que você tem que buscar sempre uma rentabilidade maior, mas isso não tem que ser o principal quando você tem menos de 10 mil reais. O seu objetivo principal nesse momento é investir cada vez mais. Porque sabe o que pode acontecer? Você pode acabar ficando em casa querendo estudar e vai perder diversas oportunidades de fazer uma hora extra, de fazer uma renda extra, porque você está focado ali nos investimentos, em querer buscar o melhor ativo, as melhores rentabilidades. Sendo que quando você tem menos de 10 mil reais, isso praticamente não vai fazer diferença nenhuma. É melhor você estudar um pouco menos e ir correr atrás de renda extra para poder fazer maiores aportes. Mas eu vou te dar um exemplo prático para ficar bem claro isso. Vamos supor que você começou a investir com R$ 1.000 e você vai fazer aporte todos os meses de R$ 150 por mês. E você vai fazer isso durante 3 anos. E como você estudou muito sobre investimento e deixou de fazer hora extra, deixou de buscar uma renda extra, você conseguiu uma rentabilidade de 30% ao ano. Quando eu clico em calcular, olha só, você ficou ao final de 3 anos com R$ 10.319. Você conseguiu de juros R$ 3.919. Gostei, foi excelente. Mas tem um detalhe, você focou só em estudar sobre investimento, só em buscar os melhores ativos e deixou de fazer hora extra, deixou de trabalhar. Agora vamos imaginar que você vai deixar o seu dinheiro na renda fixa e você vai buscar fazer renda extra. O que vai acontecer? Então você conseguiu um bico de garçom. E aí, ao invés de você conseguir fazer um aporte de R$ 150, você vai fazer um aporte de R$ 500 por mês. Então, vou trocar aqui R$ 150 para R$ 500. E óbvio, os juros aqui eu vou colocar 12%, porque agora você colocou o seu dinheiro na renda fixa. Quando eu clico em calcular, olha o seu resultado final agora. Você ficou com R$ 22.742. De juros você recebeu R$ 3.742. Você está vendo o que aconteceu? Você conseguiu ganhar o dobro de dinheiro. Isso tudo porque você focou em fazer aportes. Por isso que nesse início não é tão importante a sua rentabilidade. É importante você focar em aporte. Eu quero que você entenda que investir a longo prazo, você não vai conseguir ficar rico da noite para o dia. A liberdade financeira, ela demora, são anos, pelo menos 10 anos. Você vai precisar ter disciplina e paciência. Disciplina para você conseguir fazer seus aportes todos os meses e paciência para você ver o seu patrimônio crescendo aos pouquinhos. E durante esse percurso não gastar o seu patrimônio. Então o que eu tinha para dizer hoje é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!